Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Gabaritando, o nosso programa semanal no qual a gente vai estar aqui com vocês, revisando as provas das principais instituições de residência e vendo passo a passo de como vocês devem se preparar para cada uma dessas provas. Meu nome é Beatriz, sou professora de pediatria aqui do nosso grupo e vou estar acompanhando vocês nessa jornada aqui no Gabaritando para a gente poder revisar essas principais instituições. Cada professor com sua área revisando questões exemplos daquela instituição e vendo como é que a questão daquela instituição funciona, como é que funciona o pensamento de cada banca avaliadora. Então, se vocês curtirem o nosso conteúdo, sigam a gente aqui embaixo, aperte o sininho e nos acompanhem aqui semanalmente no nosso gabaritão. Então, bora lá ver a nossa prova da semana. Então, pessoal, prova da semana Unesp 2024. Como é o perfil da prova da Unesp? Então, é uma prova que ela é muito focada em casos clínicos contextualizados e diversificados. Então, é uma prova aí que ela vai abordar temas mais comuns do dia a dia, mas também vai dar uns temas aí um pouquinho mais diferentes. As questões são questões longas e detalhadas, com aspectos clínicos e laboratoriais muito bem esmiuçados. Então, vão ser enunciados grandes, que vão trazer bastante coisa, exame físico bem detalhadinho, exames complementares bem detalhadinho, e que tem uma ênfase na saúde pública também relevante. Então, você não pode esquecer coisas de saúde pública quando você estiver estudando para a prova da Unesp. O perfil do candidato que a Unesp deseja é aquele candidato que tem um raciocínio clínico amplo e que tem uma capacidade de integrar informações de diferentes áreas de conhecimento. Então, você tem que fazer uma boa integração dessas diferentes áreas, uma integração dos conteúdos básicos na decisão de tomada de decisão clínica. Você que vai fazer prova da Unesp, fique muito atento em treinar a avaliação de casos clínicos como um todo e tomada de decisão, lembrando não só de casos clínicos mais comuns, mas também um pouco daqueles casos clínicos que são um pouco diferentes da nossa prática clínica, mas que costumam aparecer com uma certa frequência nas provas. Tal qual provas da USP e Unesp, também recomendo, se vocês conhecerem alguém que está dentro do serviço e tudo mais, dar uma investigada de como é o perfil de pacientes ali na instituição, porque isso vai mudar um pouquinho qual vai ser o seu olhar, quais vão ser os diagnósticos mais prováveis de cair na prova, tá bom? Então, bora lá ver as questões da Unesp 2024. Fala pessoal, bora comentar então uma questão da Unesp de 2024, uma questão de clínica médica, uma questão que eu considero uma questão relativamente difícil, tá? Nós temos um homem de 56 anos com angina desencadeada por esforços intensos em evolução há 12 meses, sem piora funcional recente. Ele é hipertenso, obeso e ele faz uso contínuo de atorvastatina, ramipril, carvedilol e AS. No exame físico, este paciente está ligeiramente hipertenso, uma frequência cardíaca de 82, então não está completamente aí beta bloqueado. Ele tem um cateterismo, gente, com 80% em terço médio da coronária direita e terço proximal da artéria circunflexa. No ecocardiograma, ele tem uma função sistólica de VE preservada sem alterações da contratilidade segmentar em repouso. Porém, na cintilografia, ele tem hipoperfusão transitória isquêmica no segmento médio apical da parede lateral do VE, com área de miocárdio em risco estimado de 7,5%. A conduta terapêutica mais adequada é... Gente, essa questão aqui, ela busca avaliar se o candidato conhece um trabalho que se chama isquemia. É um estudo que tentou avaliar o tratamento conservador versus o tratamento invasivo em pacientes que tenham lesões graves, então acima de 70%. Um ponto importante desse estudo é que ele excluiu pacientes que possuam lesões críticas em tronco de coronária e ele excluiu pacientes com fração de ejeção reduzida, gente. Isso é muito importante, porque ele está te colocando aqui um paciente que tem uma lesão grave, ele tem 80% no terço médio da coronária direita, e ele tem também uma lesão na artéria circunflexa. Mas ele não tem alteração da função sistólica e ele não tem uma lesão em tronco de coronária. E aí a gente tem aqui um paciente, gente, um homem de 56 anos, paciente típico do paciente que tem doença coronariana. Hipertenso, obeso. Ele está usando ali a sua estatina, ele está usando ali o seu ramipril, ele está com carvedilol numa dose que está longe de estar otimizada, está usando o seu AS. Ele está discretamente hipertenso,
e ele está ainda não totalmente beta-bloqueado. E aí ele tem sintoma, ele é totalmente assintomático em repouso, mas ele tem uma cintilografia com hipoperfusão transitória. E aí, gente, vamos olhar as alternativas, vocês vão entender aonde que essa questão quer chegar. Alternativa A, cirurgia de revascularização miocárdica? De forma alguma, gente. Esse paciente não é triarterial, ele tem lesão ali na circunflexa, na coronária direita, uma lesão crítica, mas que não indica de forma alguma revascularização. B, otimizar tratamento farmacológico? Então, revascularização não. Essa aqui, vamos esperar, vamos ver as outras alternativas. Angioplastia de artéria circunflexa com stent farmacológico. Gente, é justamente o que ele está querendo cobrar aqui. Então, aquele aluno que não conhece esse estudo que eu acabei de citar, ele vai ficar na dúvida. Ele, eventualmente, vai indicar angioplastia, ele, eventualmente, vai indicar angioplastia de CX e direita. Mas veja, gente, este paciente não possui lesão em tronco, este paciente não possui fração de ejeção reduzida. E ele tem possibilidade de otimização do tratamento. Eu posso controlar melhor essa pressão, eu posso beta-bloquear melhor este paciente. E neste paciente, o tratamento farmacológico otimizado é não inferior ao tratamento invasivo, e por ser conservador, se ele é não inferior e ele não precisa da invasão, ele é melhor, certo? Então, o gabarito para essa questão, uma questão difícil, que cobra aí um conceito muito importante dentro da cardiologia, mas que depois dessa correção você não vai se deparar, se você se deparar com uma questão como essa, você vai acertar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima correção. Olá, pessoal, muito bem-vindo ao nosso Gabaritando Unesp 2024 com a nossa questão de ginecologia e obstetrícia. Então, vamos lá. Uma secundigesta de 24 anos, com 8 semanas pela data da última menstruação, procura maternidade pois apresenta dor em baixo ventre e discreto sangramento vaginal. Ao exame físico, pressão arterial de 120 por 75 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto, abdômen plano, depressível, discretamente doloroso à palpação profunda. Ao exame especular, discreta quantidade de sangue coletado em fundo de saco. Ultrassom transvaginal, aumento do útero, volume de 110 centímetros cúbicos e do eco endometrial. Presença de imagem heterogênea em topografia de anexo esquerdo, com 1,2 por 0,9 por 0,7 centímetros. Ausência de líquido livre em cavidade abdominal. Beta-HCG quantitativo de 1086. A hipótese diagnóstica e a conduta são, respectivamente, gravidez, alguma coisa. Então, vamos lá. Atraso menstrual com dor abdominal numa paciente com vida sexual ativa, até que nos prove o contrário, é uma gravidez ectópica. Como a paciente tem uma imagem em topografia de anexo, não tem líquido livre na cavidade e ela está hemodinamicamente estável, isso sugere uma gravidez ectópica íntegra. Então, vamos ver as alternativas aqui. Então, gravidez ectópica íntegra, repetir o beta-HCG em 48 horas, é uma conduta. Lembrar que na gravidez ectópica o beta-HCG aumenta no máximo 66% a cada 48 horas de gravidez. Normalmente, numa gravidez tópica, ele vai dobrando a cada 48 horas de gestação. Gravidez ectópica rota, e laparotomia, a conduta não é rota porque ela não tem sangue livre na cavidade e ela não tem instabilidade hemodinâmica. Gravidez inicial, repetir o ultrassom em 15 dias. E gravidez ectópica, iniciar o metotrexate. O metotrexate é o tratamento clínico para a prenhez ectópica e a gente precisa de alguns critérios para tratar como prenhez ectópica íntegra, né? O metotrexate, a gente precisa aí ter o beta-HCG sérico menor do que 5.000, menos do que 100 ml de líquido livre na cavidade, ausência de BCF pelo Ministério da Saúde e o embrião, a prenhez ectópica ou saco gestacional menor do que 3,5 centímetros. Mas aqui eu preciso realmente confirmar que é uma prenhez ectópica. Não consegui ver o saco gestacional fora da cavidade uterina, vi aquela imagem só, então preciso aí repetir esse beta-HCG para ver se realmente é uma gravidez
ectópica ou uma gravidez incipiente, uma gravidez inicial. E pela conduta, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham aproveitado e até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, vamos discutir mais uma questão aqui no nosso quadro Gabaritando, aqui do Grupo Medtech. Vamos falar sobre uma questão bastante importante em toda a prova de residência, mas na prova da Unesp 2024 não foi diferente. Então vamos lá, homem de 22 anos, apresentador epigástrica com irradiação para a fossa ilíaca direita, acompanhado de náuseas e inaptência, e ao exame físico, bom estado geral, abdômen globoso, doloroso, focalizado, fossa ilíaca direita, com sinais de irritação peritoneal. Clássico quadro de apendicite aguda, paciente jovem, paciente que a princípio teria indicação direta de procedimento cirúrgico. Diante da hipótese diagnóstica mais provável, a profilaxia antibiótica. Eles foram bastante inteligentes, tem banca que erra, às vezes coloca qual que é a indicação de antibiótico terapia, mas realmente antibiótico profilaxia. Então qual antibiótico a gente usaria ou quanto tempo antes? Vamos ver o que está sendo questionado. 30 a 60 minutos antes da cirurgia? B. Contraindica-se o procedimento realizado por laparoscopia? Claro que não. A gente está fazendo profilaxia, né? Antibiótico profilaxia. Realizar com cefazolina 1 grama e mantida por 7 dias. Não há necessidade. Eu posso fazer com cefazolina, mas não há necessidade de manter por 7 dias. A gente precisa fazer isso talvez até 24 horas depois do procedimento cirúrgico ou durante o intraoperatório. Contraindicada, pois deve-se aguardar o achado intraoperatório. Também não. Nosso principal objetivo com o uso de antibiótico profilaxia não é, talvez, melhorar algo dentro da cavidade, mas sim evitar a principal complicação, que é a infecção da ferida operatória. Então, para esse paciente, a resposta certa é a letra A. Nós fazemos antibiótico profilaxia de 30 a 60 minutos antes da cirurgia. Isso é protocolado pelo checklist de cirurgia segura da Organização Mundial da Saúde. Então, resposta certa, letra A, tá bom? E lembra do conceito de antibiótico profilaxia, perioperatório e, todas as complicações pós-operatórias são temas quentíssimos para as provas de residência e agora você não erra mais. Então, resposta certa, questãozinha aí da minha casa, Unesp 2024, resposta letra A. Então, pessoal, para vocês que estão gostando aqui do nosso Gabaritando e quer saber mais, se preparar melhor para as provas de residência, cliquem aqui embaixo e se inscreva na nossa plataforma Medtech. Lá na nossa plataforma, vocês vão conseguir se organizar e estudar de uma forma mais estruturada para vocês poderem aproveitar o máximo possível esse tempo pequeno que vocês têm para se preparar para a prova de residência. Então, lá no Medtech, nós temos resumos direcionados, trilhas de questão, flashcards, simulados, tudo aquilo preparado e muito bem feito para vocês que querem arrasar nas provas. Então, se querem acompanhar a gente, querem ter mais conteúdos como esse aqui do Gabaritando, siga a gente, clica aqui no link aqui embaixo e se inscreva na nossa plataforma no Medtech. Bora lá voltar para o nosso Gabaritando. Então, pessoal, bora agora para a nossa prova da Unesp de 2024, a prova que a gente vai estar discutindo aqui hoje com vocês. Prova da Unesp, ela também são provas, como a maioria que a gente comenta, muito baseada em casos clínicos. Prova da Unesp também gosta muito de cobrar coisas de emergência e coisas de neonatologia. Então, ficar atento para esses temas para quem querer fazer prova lá. Então, nessa questão, a gente tinha um recém-nascido com 10 dias de vida, que veio no PS, que os pais falam que a criança está muito equitéria, chorando muito, recusando a alimentação há 24 horas. Teve movimentos estranhos no olho, nasceu de parto vaginal, teve uma icterícia no primeiro dia de vida, ficou em foto por 12 horas e recebeu alta com 36 horas. No exame físico, a criança está com uma frequência de 150, respiratório de 30, saturando bem, mas está hipoativa com uma respiração superficial, muito ictérico, incluindo palmas e plantas. Então, a gente pensar naquela classificação de Kramer, vai ser uma icterícia 5, glicemia limítrofe ali de 60, e durante o exame físico ele ficou hipertônico, teve um movimento de pedalar e teve um desvio do olhar. Qual a melhor conduta? Então, a gente tem aqui um recém-nascido que tem uma icterícia muito importante, então é uma coisa que tem que chamar a atenção da gente, e que vai estar apresentando esses movimentos aqui estereotipados de pedalar, desvio do olhar, que são movimentos que a gente tem que muito suspeitar em recém-nascido de crise convulsiva quando esses pacientes apresentam esses movimentos. Então, recém-nascido com movimentos de sucção, mastigação, movimentos de pedalar, suspeitar de crise convulsiva. Essa criança tem motivos para ter crise convulsiva? Tem, ele está muito ictérico, ele pode estar fazendo uma encefalopatia hiperbílico-minêmica. Nesse caso, o que a gente vai fazer para esse paciente? Então, pensando aí em manejo de crise convulsiva, sala de emergência, oferecer oxigênio, acesso venoso. Nesse paciente, duas coisas que a gente tem que se preocupar em tratar. Além da crise convulsiva, o paciente tem aqui uma glicemia limítrofe, que essa hipoglicemia também pode estar levando a crise convulsiva? Pode. Então, também tenho que tratar essa hipoglicemia.
E o que é que eu vou fazer no meu paciente? Pegar um acesso venoso, tratar minha crise convulsiva. Tratamento de crise convulsiva no recém-nascido é diferente do que a gente faz em criança e em adulto. Então, a gente não começa com benzodiazepínico. Nossa medicação inicial para o manejo de crise convulsiva em recém-nascido é o fenobarbital. Além disso, é um paciente que eu tenho que colocar um soro de hidratação para evitar que essa glicemia caia mais, estabilizar e transportar para um centro terciário para investigação e tratamento, tá bom? Então, resposta aqui, letra B. Então, como falei, prova do Unesp gosta bastante de coisas de emergência e coisas de neonatologia. Essa aqui foi uma questão que uniu esses dois temas. Então, prestar muita atenção nesses temas se você quer fazer essa prova, tá? Um abraço, nos vemos aí na nossa próxima prova da semana que vem. Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia aqui do time da Preventiva. Hoje estamos aqui para o nosso Gabaritando referente à prova da Unesp 2024 e nós vamos realizar ali a correção de uma questão da área da Preventiva. Vamos lá então. Bom, um estudo com 10.149 participantes realizado no Canadá identificou que a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. A mediana do tempo de seguimento foi de 67 meses. As fontes de dados foram os prontuários dos participantes e o Banco de Dados de Diabetes de Ontário. Os grupos do estudo envolveram: número 1, sem apneia obstrutiva do sono. Número 2, apneia obstrutiva do sono leve. Número 3, apneia obstrutiva do sono moderada. Número 4, apneia obstrutiva do sono grave. Os indivíduos que já apresentavam o desfecho em questão, eles foram excluídos da pesquisa. E a questão nos pergunta: o desenho do estudo foi... Bom, em resumo, o que nós conseguimos aqui obter de dados a partir do enunciado? Foi um estudo longitudinal, pois o fator de exposição e o desfecho eles foram vistos em momentos diferentes. Além disso, foi um estudo prospectivo, porque ele acompanhou do presente para o futuro. Além disso, foi um estudo individuado, justamente porque ele avaliou pessoa a pessoa. Também é um estudo caracterizado como observacional, porque não houve intervenção. A partir da caracterização de todos esses dados, nós conseguimos concluir que se trata justamente de um estudo do tipo coorte. Justamente porque nós temos um estudo longitudinal, prospectivo e também individuado. Não tivemos, além disso, intervenção. Dessa forma, nós chegamos à conclusão que o tipo de estudo aqui e o desenho do estudo foi justamente um estudo do tipo coorte. E esse é o gabarito da nossa questão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aqui nos próximos vídeos e correções. Até lá! Então, pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso episódio de Gabaritando, que tenham conseguido revisar bem a nossa prova da semana. E caso vocês queiram continuar acompanhando o nosso conteúdo, só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, apertar no sininho que vocês vão receber todas as nossas atualizações. Não só no Gabaritando, como de todos os nossos conteúdos aqui no Medtask no YouTube. Então se inscrevam, acompanhem a gente e bora se preparar de uma forma mais adequada e mais direcionada para a sua prova de residência. Um abraço e nos vemos na próxima semana.